Então, aquelas igrejas, elas são tombadas pelo patrimônio artístico e cultural. Imagina que alguém vai lá e quebra a porta da igreja, né? Faz alguma, toma alguma, eh, ou se não, de alguma forma, destrói algum, tenta pegar um pedaço lá um dos tijolos lá da parede do pátio do colégio. Agora ela está protegida por um vidro, né? Mas vamos supor que a pessoa tentasse, antes dela estar protegida, tentasse tirar um pedaço, ou entra na igreja e derruba um dos santos, né? Quebra um dos santos. É, nesse caso, pode incidir nesse crime, né? Além de um crime de intolerância religiosa também. Daí teria que ver qual seria a denúncia, né? Teria essa questão, em qual das duas condutas o Ministério Público denunciaria. Mas é como se fosse um dano qualificado por conta do valor que isso tem para a cultura, para a nossa cultura, certo? É importante que o objeto, né, o patrimônio destruído seja tombado pela autoridade competente. Então, não basta que seja algo é, de grande valor cultural, tem que ser tombado pela autoridade competente, porque aqui no tipo penal diz coisa tombada, né? Tombada, como vocês sabem, é coisa protegida, que não pode destruir, não pode reformar, tem que revitalizar. Vamos seguir. Alteração de local especialmente protegido. Então, é alterar sem licença de, da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. É, também também pode incidir sobre objetos tombados, né? Então, por exemplo, lá no centro, vocês sabem é, que tem diversos prédios históricos e alguns são de propriedade particular. Se a pessoa, né, se aquele prédio histórico é protegido por lei, né, mesmo que seja de propriedade particular, para fazer qualquer alteração precisa é, de autorização legal. Para fazer qualquer alteração no imóvel precisa de autorização legal. Caso a pessoa não tenha essa autorização, incide nesse crime, mesmo que seja de propriedade dela. Entenderam? Pessoal, essa aula, uma boa parte, são coisas assim, mas são crimes que não chegam que são crimes menos comuns, né? Muito mais difíceis de configurar, mas é importante a gente passar por tudo isso. Agora, um crime que é, realmente acontece, apropriação indébita, né? Apropriação indébita é apropriar-se de coisa alheia, móvel de que tenha posse ou detenção. É parecido com furto, né? Só que muda o momento. Então, enquanto no furto a pessoa subtrai sem autorização do proprietário do bem imóvel, subtrai algo sem autorização do proprietário do bem imóvel, no caso, a apropriação indébita, o proprietário, ele empresta, né, ele dá o bem, né, empresta o bem para a pessoa, né, para o autor, e o autor, ele se recusa a devolver, né? Então, vamos supor, eu empresto o meu notebook para o Maciel. O Maciel fala, olha, eu tenho que fazer a prova de direito penal, professor, e estou com o notebook quebrado. Você empresta o seu notebook? Pô, eu empresto sim. E empresto o notebook e falou,
Daqui 2 dias eu pego de volta. Daí eu chego, vou pegar o meu notebook de volta e o Maciel ele se recusa a devolver. Ele não me devolve mais o notebook. Nesse caso, ele estaria cometendo apropriação indébita. Por quê? Porque ele não quer, porque ele se apropriou do bem. É, isso, né, eu lembro que quando eu era mais novo, eu acho que boa parte de vocês também passaram por isso, né, também viram isso, é, a gente existiam várias locadoras. Quem lembra das locadoras, né, da Blockbuster, por exemplo? É, Eu lembro. se o Marcel, você alugou muita fita lá, né? Eu pelo menos aluguei muita fita, muito Al- DVD. Aluguei bastante. Na época ainda não tinha Netflix, né? Antes do DVD Não, pirata, da gente baixar filme pela internet. não era É, videocassete. ou videocassete, se não devolvesse a fita rebobinada, pagava multa, lembra? Pagava, era. Né? A Érica também lembra. Pô, eu lembro que antes de devolver, eu rebobinava tudo, porque senão tinha que pagar mais. E, aliás, daí tinha um dia que se alugava duas e podia ficar um dia, duas fitas, podia ficar um dia a mais. Era bem legal. É, Mas eu também lembro que na porta de no balcão da locadora tinha um aviso, né? E de vez em quando também vinha esse aviso dentro dentro da fita, né? Vinha na caixinha da fita, que se não fosse devolvido depois de tanto tempo, eles considerariam apropriação indébita. Por quê? Porque a pessoa pegou o objeto e se recusou a devolver. Seria essa a lógica. E existe o aumento de pena, né? Mas isso daí obviamente acontecia com fita, podia acontecer com um monte de coisa. A pessoa que pega o livro na biblioteca e não devolve mais, né? Pode incidir em apropriação indébita. É importante para que configure o crime que a pessoa que é proprietária do bem peça a devolução do objeto, tá certo? Se não pedir a devolução do objeto, não incide em apropriação indébita. entendi. Então, por exemplo, se eu emprestar o meu livro aqui para um livro para o Maciel, eu esquecer que está com ele, não pedir de volta, ele também esquecer que aquele livro é meu, enquanto um não enquanto não pedir a devolução, não incide. E se o depósito é necessário, né, existe aumento de pena quando o depósito é necessário, né, quando, por exemplo, é um depósito judicial, né, então vamos supor que o juiz ele determine que fique com o carro, por exemplo, um carro que é objeto de litígio, fique com A ou B, né, ou com o autor ou com o réu do processo, né? E daí, depois do processo, o juiz fala, olha, agora você tem que devolver porque o carro não é seu. E a pessoa não devolva, nesse caso, há o aumento de pena. Também há um aumento de pena se a pessoa que não devolve o bem é tutor ou curador do proprietário, é síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou o bem está em depósito judicial. Então, por exemplo, o síndico que ele pega algum bem do condomínio e depois e se recusa a devolver, né? Por exemplo, esse bem pode ser inclusive documentos, né? Não precisa ser algo de grande valor econômico, pode ser algum documento. Ou se não, como a gente tem em alguns casos, de condomínios, o síndico que ele se apropria de móveis, né? Por exemplo, sofá, mesa de centro, que são do condomínio, que deveriam ficar no hall, e daí vão para o apartamento do síndico, né? Ele fala, ó, enquanto está reformando o hall, eu vou deixar aqui no meu apartamento. E daí termina a reforma do hall e os móveis não voltam, voltam somente parte dos móveis. Também incide
a causa de aumento de pena. Também incidirá essa causa se a apropriação indébita se der em razão de ofício, emprego ou profissão. Então, por exemplo, o advogado que que pega os documentos do cliente e o cliente solicita a devolução e o advogado se recusa a devolver, também incidirá em apropriação indébita. Legal aqui, apropriação indébita previdenciária. 168A. A apropriação indébita previdenciária é quando o proprietário não, é o empresário, ele, apesar de descontar na folha de pagamento a contribuição previdenciária, ele deixa de repassar as contribuições para a Previdência Social, né, na forma legal ou no prazo. Então, não é simplesmente deixar de pagar, ele tem que descontar, ele tem que se apropriar daquele dinheiro. Então, imagina só, quando todo mundo sabe que quando recebe o holerite, tem lá o desconto do INSS. Ou seja, é um valor que ele deveria passar para o empregador, né, mas por força de lei, né, que é o valor do empregador, mas por força de lei, aliás, do empregado, mas por força de lei, o empregador ele tem o dever de, de repassar diretamente para a Previdência. Mas ele desconta e pega para ele. Agora, vamos supor que ele não desconte, que ele dê direto para o empregador. Ele incide nesse crime? O que vocês acham? Que sim, incide. Não, Marcel, não incide. Se ele der direto para o empregado, ele não terá se apropriado, ele terá cometido um ilícito tributário. Então, ele terá cometido uma irregularidade, mas uma irregularidade contra a Previdência. Mas ele não terá cometido o crime. Por quê? Porque ele não se apropriou da contribuição, ele não fez o É desconto, verdade. ele deu direto para o Tá certo. empregado, entendeu? Para Entendi. incidir nesse crime, ele tem que efetivamente recolher e deixar de repassar para o empregado esse valor, entendeu? Entendi. Também incide nesse crime a pessoa que recolhe no prazo legal a contribuição ou a contribuição previdenciária que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados ou a terceiros, ou tenha sido arrecadado do público, né? Então, por exemplo, a pessoa, o dono do restaurante, que se apropria da gorjeta, tá? Que, aliás, desculpa, que se apropria da gorjeta, não, que se apropria do RPA. Então, por exemplo, do valor do RPA. Vocês sabem o que é RPA? É Registro de Pagamento de Pagador de Prestador de Serviço Autônomo. Então, no RPA também tem a contribuição previdenciária que tem que repassar para a Receita Federal, para a Previdência Social. E daí ele faz esse pagamento via RPA para o prestador de serviço autônomo, né? Faz o desconto faz o desconto, mas não recolhe. Também incide que deixa de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou a serviços prestados. Ou se não, aquele que paga benefício devido ao segurado relativo às cotas ou valores que já tiverem, aliás, que pagarão, que deixa de pagar o benefício ao segurado, quando as cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas pela a empresa pela Previdência Social. Então, vamos supor que haja um pagamento a mais para a Previdência Social.
o empresário ele deveria pagar 500 e paga R$ 700 a Previdência Social, e daí a Previdência Social reembolsa a empresa esses R$ 200, essa diferença. Como ele descontou do funcionário, né, esse dinheiro pertence ao funcionário, ou seja, ele deveria devolver ao funcionário. Só que ele não age dessa forma. Ele faz o quê? Ele pega o dinheiro para ele, esses R$ 200. Também incide a apropriação indébita. E, pessoal, é importante vocês saberem que há a extinção da punibilidade, ou seja, não se pune o agente quando, né, quando o empresário ele confessa quando ele confessa o que não recolheu a despesa previdenciária, né, que não fez o recolhimento e faz o pagamento antes de que a denúncia seja recebida, tá certo? Nesse caso, não se pune o agente, mas é importante que a lei diz que tem que ser antes do recebimento da denúncia, tá certo? E outra coisa, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, né? Daí é faculdade do juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente pena de multa se o agente for primário tiver bons antecedentes e, né? Daí uma das duas condições, uma das duas condições, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia o pagamento da contribuição previdenciária e, inclusive, os acessórios. O que é os acessórios? Juros, multa, né? O que não foi os demais encargos. E que o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência Social, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais, que no caso está em R$ 20.000, tá certo? Vamos seguir, né? Agora, apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Então, é apropriar-se de coisa alheia vindo ao seu poder por caso fortuito ou força da natureza. Imagina só, né? Imagina que você está em casa e daí toca a sua campainha com o entregador das Casas Bahia, né? E daí o entregador das Casas Bahia vem ele fala assim, olha, eu trouxe aqui para entregar e instalar uma TV de 52 polegadas e um home theater, né, inteiro aqui, vim entregar aqui na sua casa. Só que você não pediu essa TV, esse home theater. Você estava lá na sua... quem pediu isso aí foi o seu vizinho, quem comprou tudo isso foi o seu vizinho. E o entregador se confundiu e está entregando para você. Ao invés de você falar, olha, na verdade, não é meu, é do meu vizinho, você recebe e instala na sua casa. Nesse caso, você está se apropriando de coisa havida por erro, né? Ou caso fortuito, né? Então estaria incidindo no crime do artigo 169, 169. E até aqui alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Também a apropriação de tesouro. É a pessoa que ela acha um tesouro em prédio, né, ou em imóvel alheio, e se apropria no todo, em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Então, eu não sei, uma coisa interessante, isso daí eu só descobri quando eu estava estudando direito penal e achei o máximo. Se você achar um tesouro na propriedade de outra pessoa, né, então vamos supor que você
tá andando. Vocês já viram o pessoal na praia com aquele detector de metais? Alguém já viu o pessoal andando com aquilo lá? Já. Então, imagina que esse sujeito ele sai da praia e vai andando para dentro, né? Mais um pouquinho. E daí ele entra num terreno, né? E começa a pitar. E ele começa a cavar e descobre lá o tesouro do Barba Negra. Descobre que tem um tesouro enterrado lá. No caso, ele tem que dar uma parte para o proprietário do imóvel, né? Tem que dar uma parte para quem é o dono do terreno, né? Isso daí é uma coisa interessante que eu não fazia ideia, né? Uma parte fica para ele, que foi quem achou o tesouro, e outra parte fica para o dono do terreno. E é uma coisa que é meio que tratado internacional, porque inclusive em Cuba parece que tem próximo a Cuba diversos naufrágios de navios com tesouro, né? Os navios espanhóis que eles passavam por lá antes de passar, eles iam para saíam da América, os navios principalmente espanhóis saíam da América cheio de ouro, cheio de prata e muitas vezes naufragavam em Cuba. E por conta disso, tá cheio de ouro e prata lá próximo da ilha. E o governo cubano, inclusive, incentiva que mergulhadores procurem mergulhem lá na região e se eles acharem o tesouro, uma parte é deles e uma parte é do governo cubano. Então, quem gostar de mergulhar, fica a dica para ir para Cuba. De vez em quando volta, inclusive milionário. Certo. Oi, Maciel. Ah, não está ao nosso alcance, não. Eu também não mergulho, pô. Se eu mergulhasse, eu acho que eu ia mergulhar em Cuba para ver se eu achava, se Né? eu dava um jeito de ganhar uma graninha. E apropriação de coisa achada é quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, né? Quem aqui já achou dinheiro no chão, né? Quem já achou Já dinheiro no achei. chão? Você já achou, Marcel? Quase todo Já. mundo. E quem devolveu? É que não é difícil devolver, né? Eu não devolvi, não. Então, né? Quem não devolveu cometeu um crime. Aliás, eu tenho que confessar que eu já cometi esse crime. Porque o que acontece? O certo, o correto é quando achar o dinheiro, se você não sabe de quem é, mandar para a autoridade competente, né? Quando eu uma vez achei uma carteira, né? E daí eu abri a carteira e vi que tinha o telefone, que tinha o telefone não, que tinha o documento, daí eu procurei essa pessoa nas redes sociais e devolvi a carteira, né? É, devolvi integralmente como eu tinha achado, né? Não tava sem dinheiro, não sei se alguém tinha achado antes de tirar do dinheiro, mas estava eu devolvi do jeito que tinha achado, com todos os cartões. A pessoa ficou super agradecida porque deu tempo de eu devolver sem ela precisar bloquear os cartões, né? E também não precisou ir no poupa-tempo, tirar de novo carteira de motorista, RG, CPF, aquela coisa chata pra caramba. Mas, mesmo que ache dinheiro, se você não sabe para quem entregar, tem que entregar para a polícia, tem que levar o dinheiro para a polícia. Agora, imagina só, Érica, se você acha é, 3.000 reais no chão, tá andando e acha 3.000 reais no chão, né? Você vai ficar chateada de ter que entregar esse dinheiro para a polícia, né? Eu, pelo menos, ficaria, né? Mas se não entregar, comete esse crime, tá? Então tem que entregar dentro do prazo de 15 dias. O crime só se configura depois dos 15 dias. Pessoal, vai cair a nossa conexão, eu já vou chamar outra